fechando os olhos, imaginando a época, o que mais vem à memória é o apito do trem, que era uma coisa bastante agradável, o cheiro, porque é um cheiro característico, e o barulho que ele fazia nos trilhos. É uma coisa muito boa para a lembrança. Tenho lembranças agradáveis, muito boas do meu tempo de infância. Eu deveria ter por volta de 6, 7 anos. Meus pais eram de Matos Costa, uma cidade vizinha, e meus avós moravam lá. Então a gente, quando ia visitá-los, íamos de trem. E nós éramos, na época, 13 irmãs, eu, a mais velha. Na década de 50, era comum a gente ir de trem, porque o trem fazia essa linha Porto União a Piratuba, a Marcelino Ramos. Provavelmente a linha vinha do Rio Grande do Sul. E a gente ia, e o trem passava aqui por volta das 6 horas da manhã, indo sentido Matos Costa. E nós morávamos no final da rua Matos Costa, então era um trecho bem grandinho para fazer a pé. E eu ia na frente, correntinho já, porque às vezes estávamos atrasados. E eu lembro que às vezes a gente chegava na esquina onde é o Berejuque, daí já em seguida passava a linha do trem, e o trem já vinha, a máquina vinha apontando ali, então não daria tempo de a gente ir até a estação para embarcar. Aí algumas vezes o meu pai corria e ia nos colocando as 3 irmãs dentro do trem, porque quando ele sai da estação, ele sai bem devagarinho, então daria tempo de a gente embarcar. E aí a gente não perdia o trem. A viagem de trem daqui a Matos Costa era bem demorada. Não tenho noção exatamente de quantas horas a gente ficava no trem, mas era uma viagem boa, porque a gente podia correr nos vagões, não era necessário ficar sentada, a gente brincava, conversava bastante. A viagem era muito agradável. Lembro muito que a maçã, do cheiro da maçã argentina, que na época a gente conheceu, no trem, porque sempre tinha alguém durante a viagem vendendo maçã, vendendo chocolate, vendendo refrigerante da época. E essa lembrança é muito agradável para mim e para minhas irmãs. E lembro também de, assim, durante a infância, até os 12 anos, eu passava minhas férias escolares com meus avós. E lá em Matos Costa era uma cidade pequena, na época não tinha nem luz. Era a melhor coisa ir ver o trem passar no final da tarde. Ele passava numa hora às 6 da tarde, provavelmente vindo do Rio Grande, de Piratuba, para cá. Então, todos os jovens, as crianças iam até a estação, porque ali era uma parada para lanche. E era muito gostoso, todo mundo reunido, fazendo aquela alegria toda para ver o trem passar e os passageiros que passavam ali. De vez em quando vem um assunto à tona, quando estamos todos reunidos, e com os netos já contei histórias, porque as poucas vezes que teve passeio aqui na cidade desse trem, a gente participou, e as lembranças sempre vêm à tona, passando por túneis, e isso é muito bom, a lembrança daquela época. Apesar da mudança que houve no centro da cidade, mas ainda a gente tem muita lembrança daquela época. Hoje, quando a gente vê tudo parado, tudo abandonado, é bem triste, porque isso poderia ter sido
aproveitado ao longo desses anos como um trem de passageiro e de carga, como era na época. Se houvessem passeios mais, seria muito bom para quem já viveu essa época e muito bom para quem vive hoje, as crianças, para conhecer essa realidade de como foi, porque provavelmente quem fará passeios desse tipo conta, vão avós, vão tios, vão as pessoas mais velhas que relembram e contam essa história para os mais novos. A época de criança sempre é uma época muito boa e sempre deixa saudade, então essa é uma das coisas que a gente lembra com muito carinho, inclusive dos pais. E chegando na casa dos avós era uma alegria só. A saudade vem pensando na família, nos pais, na época. E criança sempre tem as coisas boas e as melhores lembranças possíveis.